Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem nessa reta final de noite, né? Então falaremos sobre alguns destaques do pregão do dia e também a aprovação do dividendo, né? Que já estava aí praticamente ao pé da letra em relação à Taesa e também, né, os bons resultados de Transmissão Paulista, o que esperar com relação a esse ano, os próximos anos também. Além de Auren Energia e ENG Brasil prejudicadas com nova MP do governo, então falaremos sobre isso durante esse vídeo, tá? Sobre o pregão, né? Hoje com algumas altas interessantes, é o caso de Vale, praticamente nos 64, 63 e 90, com essa notícia em relação à indenização de Mariana, que poderia trazer maior previsibilidade no sentido de provisão, né, e diluição também desse valor a ser pago em indenização, né, então isso traria um risco menor no curto prazo. Caixa Seguridade nos 15,64, queda de 0,89. BBCE3, BB Seguros nos 32,29, alta de 0,62. Irani, 8,96, né, então pós dividendos, Datacom, então nós tivemos queda de 0,55 hoje. E ENG Brasil, acima dos 40, alta de 2,21%. Por último, outro destaque, Auren Energia, nos 1,5 de alta, 11,60. Antes, falaremos para você aí, investidor, tá, que ainda não fez a sua declaração do ano de 2023 referente, né, aí ao ano de 2023, não deixe para cima da hora. O Roberto está com uma parceria aqui com o canal, ele é especialista em imposto de renda, mais de 20 anos de experiência, e aqueles, né, que já estão utilizando o serviço do Roberto estão tendo um bom retorno, tá? Já vi aqui alguns investidores agradecendo pela indicação do bom profissional. Então não deixa para cima da hora, porque aí não tem especialista que dê jeito. Então estou com dúvida se faço a declaração por mim próprio, em relação aos dados e etc. Faz certinho, faz com um profissional, até porque, né, conhece da área, luta com o leão há muito tempo, então não tente aí, né, muitas vezes fazer por si próprio. Então aqui está o QR Code para você falar com o Roberto. Sobre a atualização de Taesa, né, alguns investidores mandaram mensagem, nossa, Taesa anunciou mais dividendo, né, uma porrada. Não, gente, o que aconteceu? Né? Ela só atualizou e aprovou na Assembleia hoje os dividendos referente ao ano de 2023 todos, com a remanescência aí desse 0,37 em TAE 3 e TAE 4 a serem pagos, né, a pagar, e 1,13, né, em TAE 11. No total, aí sim, 1,09 daria um pouco mais de 9% de dividendo yield referente ao ano passado, olhando ali preço médio de R$ 12,36, né, pensando em TAE 3 e TAE 4. Esses dividendos serão pagos no dia 16 de maio e a posição acionária, ou seja, para você poder, né, desfrutar desse dividendo, tem que ser dia 3 de maio, não pode acabar vendendo as ações antes. Então, até porque na minha avaliação o ativo não perdeu fundamento e também, né, para quem pensa em longo prazo, pelo contrário, pensa até em aportar mais. Hoje chegou a entregar uma boa oportunidade no decorrer do pregão, mas acredito eu que nesse sentido, né, tem bons ativos também com dividendo em aberto, Datacom em aberto, é o caso da ENGIE Brasil, entregando também boas oportunidades. Em relação, então, né, fica aquele calendário certinho, Irani com pagamento agora no dia 15, Taesa no dia 16, Caixa Seguridade agora no início do mês, se não me engano, dia 6, e ENGIE Brasil para julho, tá? Sobre Auren Energia, se você olhar desde dezembro para cá, mais de 20% de queda, teve pagamento de dividendos, teve outro dividendo de 0,40 por ação, nos últimos 6 meses 12% de queda, né? MP de Lula prejudicou Auren Energia, ENGIE Brasil e Eletrobras, então a medida provisória, né, 1.212 de 2024, prorroga por 3 anos subsídios para que projetos renováveis tenham desconto nas tarifas de transmissão, o que, segundo analista, traz desequilíbrio para o setor elétrico, tá? Então, nesse sentido,
segundo o analista, isso é ruim para o setor porque aumenta ainda mais a já enorme sobreoferta de energia, subsidia fontes com custos elevados e traz desequilíbrios adicionais para o setor, em mais um exemplo negativo de interferência política. Aí olhando, né, você tem hoje o comércio de energia muito forte, o mercado de energia. Nesse sentido, pela Auren Energia já ter vendido, né, boa parte da sua energia com um preço fixado e com prazo lá no longo prazo, acaba sofrendo no sentido de curto prazo, tá? Mas, na minha avaliação, é uma empresa perene, a questão de demanda também é perene e é a líder, né, do mercado. Acredito que essa recuperação ela também é previsível, pelo contrário, né, nos dá oportunidade no curto prazo. Sobre Vale, 1,85% de alta, R$ 63,90 foi o fechamento. Vale, nova proposta de acordo em Mariana, pode ser virada de página para Vale. Então, essa proposta aí de 42 bilhões, né? Então, aí foi somado para 127, tá? Então, apesar de a quantia ser maior que a anterior de 42 bilhões, o que é que nós temos? Nós temos uma coisa, né? A previsibilidade, que atrapalha muito, né? Você tentar trazer a perpetuidade do negócio ao valor presente sem ter a questão de quanto que seria esse buraco, tá? Esse valor ele será discutido claramente, tá? Esse valor será discutido claramente. Não é só a Vale que irá pagar, tem a BHP Brasil também, e isso deve ser parcelado, tá? Isso deve ser parcelado, claro que a empresa provisiona, o balanço fica feio em um momento, mas que nem como está, né, na reportagem, isso deve ter aí um prazo de 20 anos para ser pago, tá? Então, podendo chegar em 100 bilhões, tá? Então, nesse sentido, nada de alarde no sentido de perda de fundamentos. Sobre ISA-CETEP, faremos do bom resultado. Hoje fechou nos 25,28, está laterizado, a Eletrobras inicia ou não, nem traz nada oficialmente, né, se vai iniciar a venda, são 4 bilhões de reais em ações, é o segundo maior acionista, nós esperamos por essa venda ou não, né, nesse sentido poderia ser benéfico abaixo dos R$ 24 novos aportes, tem uma meta boa, a questão dos dividendos foi reforçado, né, que deve ser mantidos, e os bons resultados. Inclusive bons resultados sem a questão do RBSE, nós iremos falar sobre isso. Receita líquida do primeiro trimestre, né, um pouco mais de 1 bi 108 milhões, versus 891 milhões, 24% superior. Custos, então 180 milhões de custos, alta de 10%. EBITDA de 896 milhões, 21% superior, né, quase que acompanhando ali a receita, entregando um lucro líquido na ordem de 409 milhões. Esse lucro aqui é o regulatório. Analista de transmissora observa lucro líquido regulatório e não o IFRS. Por quê? Porque a empresa, para orçamentar investimentos, para medir retorno, ela também olha o regulatório. O IFRS é uma norma contábil internacional, né? Segue o CPC, norma contábil internacional, mas a companhia, né, os analistas utilizam esse método, tá? Para precificar se o ativo foi bem, se o ativo foi mal, né? Se a empresa foi bem, se foi mal por um período, tá? Então, muito cuidado quando, olha, talvez lá o lucro cai no IFRS, só que o regulatório subiu. Muitas vezes o resultado foi bom, tá? ROI de 25% versus 15%, excelente, né? Mais de 10% de retorno sobre o patrimônio, margem líquida de 36,9%, recuperando, né, a margem ali, aquelas margens acima de 40% que só as transmissoras conseguem entregar. E um CAPEX de 835 milhões de investimentos, tá? Houve uma alta na dívida líquida chegando a 8 bilhões. Aqui nós vemos, né, então, o crescimento marcado ainda pela RBSE, mas também pelo contrato 059/2001. Houve, né, uma grande
um grande investimento, houve um grande investimento nesse sentido, né, desse contrato aí, RBSE, aliás, 0,59, eu vou até mostrar aqui na parte final, para a gente voltar e dar uma olhadinha no que aconteceu. Só agora, em 2020, no primeiro trimestre, foi investido mais 19% em relação ao ano passado, tá? No primeiro trimestre de 2024 versus 2023. Vamos voltar aqui só para a gente complementar, olhando, né, a questão aqui de receitas sem a RBSE, que para mim é muito importante. E mesmo assim houve um avanço na ordem de 9%, tá? Se você considerar RBSE 24%, se você tirar RBSE, nós estamos falando aí de 9,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023, tá? Nesse sentido, na minha avaliação, é bom, tá? Nesse sentido é bom. Agora tem que ser acompanhado como que isso se dará no médio e longo prazo. Em relação a lucro líquido, nós temos aqui um crescimento também, saindo de 306 para 409 milhões, tá? E alta de 33%, 100 milhões a mais, o que deve representar mais dividendos. Quem sabe não vem aí uma parcela no meio do ano. Quem sabe aí, né, no meio do ano ou agosto, mesmo a companhia tendo um endividamento maior, nesse sentido poderia, né, quem sabe com caixa mais enxuto também, fazer esse pagamento. Claro, fica em aberto, né, cabe ao investidor também acompanhar de perto essa venda da Eletrobras. Quem sabe aí a diretoria não vê ali a venda da Eletrobras como um espaço, né? Então eles saíram, os vendedores saíram, os acionistas ficaram, vamos distribuir dividendos para quem ficou, para quem está aportando. Quem sabe isso pode acontecer, né? Mais paciência, é mantido a questão aí do investimento, é mantido, né, a disciplina de capital. Muito deve ser feito esse ano, né? Deve ser investido aí algo em torno de mais de 1 bi, pensando em crescimento, e para os próximos anos também, né, um total aí de 5 bilhões só em reforços e melhorias, fora a questão de novos ativos que devem entrar em operação, tá? Então, esse para mim são os destaques. Se vocês quiserem colocar mais coisas aqui também que observaram no decorrer desse resultado, podem colocar aqui, comente a sua avaliação também em relação ao resultado. Dividendos da Taesa aprovados, vale com essa notícia de Mariana, que no curto prazo parece ser um bicho papão, né, bilionário, porém, né, dá aí uma certa tranquilidade pensando em longo prazo. O mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente. Desejo a todos bons apostos, prosperidade e até o próximo vídeo. Valeu demais!